Saudações, habitantes do mundo dos 12. Hoje eu estou aqui para compartilhar com vocês como eu fiz o sucesso pegajoso na Rainha dos Ladrões com meus 6 personagens. Esse é um daqueles calabouços que ficam exponencialmente mais difíceis quanto mais personagens estão presentes na luta. Isso por causa da mecânica das bombas da rainha. Todo início de turno de personagem, uma bomba é gerada 2 células para cima e para a direita desse personagem. Se essa célula não está disponível, ocorre uma rotação no sentido horário para a célula de geração da bomba. Ou seja, vai para a diagonal de cima e da direita, depois vai 2 células para a direita, depois vai para a diagonal de baixo e da direita, depois vai 2 células para baixo e assim em diante. E no segundo turno da bomba ela explode. A bomba derrota instantaneamente entidades do seu time que estejam alinhadas com a bomba e a até 10 células de distância. Então, com muitos personagens, essas bombas vão acumulando e você acaba ficando sem células seguras. As bombas também causam altos danos aos inimigos, mas curam a Rainha dos Ladrões. Porém, se uma bomba explode e tiver outras bombas na diagonal da bomba que explodiu, essas outras bombas ficam azuis e elas te curam em vez de te machucarem. Isso é ótimo se você conseguir realizar. Antigamente, o sucesso pegajoso funcionava com invocações, então era um sucesso muito fácil. Agora, invocações não contam mais. Você precisa terminar seu turno do lado de um jogador. Portanto, as posições auto-win para gerar bombas inofensivas estão bem mais difíceis de se alcançar. Dito isso, eu fiquei um tempão pensando e cheguei numa configuração interessante para o meu time em específico. Não garanto que vai funcionar para outras composições, porque meu posicionamento dependia da existência de um Sheller. O que acontece é que quando o Sheller usa o feitiço Premonição, a bomba é gerada a partir da posição da premonição e não da posição inicial do Sheller. Isso me permitiu basicamente cancelar o perigo das bombas para os meus personagens e utilizá-las ofensivamente para derrotar os inimigos. Bastava eu usar o feitiço Premonição longe dos meus personagens para que as bombas estivessem bem posicionadas para causar danos aos inimigos. Então, o que eu fiz foi separar meus personagens em 2 grupos de 3. 3 personagens ficavam ali perto do obstáculo central e os outros 3 personagens mais focados em combate à distância ficavam no canto de baixo do mapa, isolados. Com as bombas da Sheller inofensivas, que pertencem ao grupo de cima, só bastava que a Eniripsa e o Pandawa ficassem empurrando suas respectivas bombas para longe. Isso já me garantia uma segurança muito fácil, e eles podiam sempre terminar o turno adjacentes, sem perigo. Porém, no grupo de baixo, a situação era mais difícil. Eu precisava ficar pensando e empurrando bombas o tempo todo. E uma vez que a Sadida tem absolutamente zero controle de mapa, a não ser o feitiço comum Liberação, os outros 2 personagens precisavam fazer a parte dela. Essa foi a parte mais difícil. Se a Sadida tivesse um feitiço decente sequer de empurrão, esse sucesso seria bem mais fácil. Mas a ideia central era essa: dividir a luta em 2 grupos para ter menos bombas para se preocupar para cada grupo. É mais fácil se preocupar de 3 em 3 bombas para 2 grupos do que 6 bombas para um grupo só. Em termos ofensivos, a ideia era jogar ao redor da retirada de PM, por isso fui tanto com o Enotrof quanto com a Sadida de retirada de PM. As bombas da Sheller, utilizando o método da premonição, também ajudaram muito no aspecto de causar danos. A luta acabou indo tão bem que eu quase completei o sucesso especial também. O sucesso especial envolve nunca ser curado pelas bombas azuis, que são as bombas transformadas quando alguma outra bomba explode na diagonal dela. Mas, em um momento de desatenção, acabei deixando uma bomba azul curar uma invocação minha. Daí perdi o sucesso. Mas tudo bem, o foco era fazer o pegajoso, que é muito mais difícil. Depois eu voltava para completar o sucesso especial. Tudo o que eu precisava fazer era derrotar a rainha. Uma vez com ela derrotada, a luta está praticamente ganha, porque os monstros dificilmente conseguem me alcançar. Porém, outro motivo dessa luta ser mais difícil com muitos jogadores é que a Rainha dos Ladrões recebe cada vez menos danos para cada bomba presente em campo. Então, cada personagem gerando uma bomba acaba dando muita resistência para a rainha. Um inimigo muito perigoso é o Terristocrata, porque ele coloca uma bomba que é atraída até você quando você causa danos aos inimigos. E essa bomba explode e derrota personagens que estiverem a até 2 casas de distância da bomba. Então, é preciso derrotar o Terristocrata o mais rápido possível, antes que ele consiga colocar uma bomba. Se ele conseguir colocar uma bomba, é crucial que você bloqueie o caminho da bomba com alguma invocação dispensável.
Se a bomba acabar chegando no meio dos seus personagens, vai ser muito difícil sobreviver. Outra grande dificuldade desse calabouço é que a partir do turno 4, a rainha começa a usar um feitiço tipo a bruma, onde entidades inimigas ficam invisíveis dentro do glifo. E como ela tem feitiços de movimentação, às vezes ela acaba numa posição imprevisível. E se ela conseguir chegar perto do seu time, ela bagunça completamente o posicionamento. Dificilmente você consegue recuperar a vantagem se ela alcançar os personagens. Felizmente, como em todo calabouço de ondas, a Sadida é muito eficiente, pois acaba nascendo muitos inimigos e fica mais fácil jogar orientado para o estado infectado, especialmente jogando com retirada de PM, porque os inimigos ficam meio que juntos e aí você espalha o estado infectado e já tira mais PMs de todos eles. No geral, fazer essa luta com 6 personagens foi extremamente cansativo para a mente. Você precisa ficar o tempo todo pensando onde as bombas vão nascer, quando elas vão explodir, se tem algum personagem alinhado ou não com elas, mas, felizmente, com esse setup que eu montei, deu a boa. No entanto, no meio da luta eu acabei me desconcentrando e um personagem foi de arrasta, mas deu para aguentar a luta ainda. Foi certamente um sucesso bastante desafiador e muito satisfatório de completar. Vou deixar o resto da luta rolando aí, espero que vocês curtam.
Então é isso, rapaziada. Gostaria de agradecer do fundo do meu coração os membros do canal. Eles estão desfilando aí embaixo na tela. Muito obrigado por apoiarem o canal, por ajudarem a manter esse sonho vivo. E se você quer fazer parte dessa turminha da bagunça aí, confira o primeiro link na descrição do vídeo, onde eu apresento os benefícios para os membros do canal. De qualquer forma, se você gostou desse vídeo, peço encarecidamente que você deixe um like, deixe um comentário e se inscreva no canal. Tamo junto, GG.